Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Marcelo Alves de Barros e eu tenho uma palavra aqui que pode ajudar muito você neste dia. Eu quero que você preste bem atenção aqui. Eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus para você, para orientar você no dia de hoje. Se encontra aqui no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 9, verso de número 23, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Olha que interessante. Carregar a cruz é algo extraordinário, carregar a cruz, mas muitos interpretam carregar a cruz de maneira errada. Alguns pensam que carregar a sua cruz é um karma que segue de geração em geração. Alguns pensam até que carregar a sua cruz é um desastre, é uma frustração na vida, sabe? Quando a pessoa está sofrendo frustrações da vida, a sua vida está sendo um desastre, a pessoa olha para ela e fala assim: ah, você está carregando a sua cruz, essa aprovação é a sua cruz. Não, isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz, tem pessoas que acham que é uma vida de doença, de enfermidade, quando as pessoas estão enfermas, doentes, ruins. A pessoa fala: ah, essa pessoa está carregando a cruz dela. E eu quero provar para você, mostrar para você que isso não é carregar sua cruz. Carregar a cruz não é ter uma vida de miséria. Não é ter uma vida de derrota, uma vida de frustração. Isso não é carregar a cruz. O que é carregar a cruz? Carregar a cruz é ter uma vida de propósito. Isso que você precisa entender. Uma vida de propósito. Jesus, ele teve começo, meio e fim na sua vida, no tempo que ele viveu aqui conosco. E ele teve um propósito. No começo da vida dele, teve um propósito. Todos já olhavam para ele e falaram: esse menino tem um propósito. Com 12 anos de idade, Jesus foi encontrado em um templo, debatendo a palavra de Deus com os escribas, com os fariseus, e aqueles homens ficaram impressionados com Jesus. Sabe por que eles ficaram impressionados com Jesus? Porque Jesus tinha um propósito. Aos 12 anos de idade, Jesus já sabia o seu propósito. E lá na cruz, ele encontrou o final do seu propósito. Carregar a cruz todos os dias, como a palavra de Deus fala em Lucas 23, é uma vida de propósito. Porque ninguém fica carregando a cruz todos os dias com uma vida só de derrota, de humilhação, de frustração. Não, é uma vida de propósito. É isso que você precisa entender. Um homem sem destino é um homem sem propósito. Um homem sem uma missão é um homem sem propósito. Você precisa encontrar o teu propósito. Encontre o teu propósito. Encontre o teu propósito nessa terra. Você foi criado para um propósito. Você precisa encontrar o seu. Eu estava pensando na vida do nosso Ayrton Senna. Ayrton Senna era um cristão, amava Jesus Cristo acima de todas as coisas. Mas o propósito do Ayrton Senna não era ser o número um, porque o nosso propósito não envolve só nós, não envolve só eu. Não, o propósito que vem de Deus, ele envolve muita gente. Qual que era o propósito do Ayrton Senna? Como eu sei que ele descobriu o propósito dele? Quando ele morreu, todos descobriram que ele tinha uma instituição chamada Ayrton Senna. E essa instituição ajudava e ajuda hoje milhões de crianças. Esse era o propósito dele. Esse era o propósito dele nessa terra. Também posso falar de Billy Graham, esse homem que já partiu no Senhor, esse grande homem de Deus. Mas Billy Graham, o propósito dele não era ser o pastor dos presidentes,
ou pastor famoso mundialmente. Não. O propósito de Billy Graham foi levar milhões de almas para o reino de Deus, para Cristo. Milhões de almas conduzidas para Cristo. Daí você me pergunta, como eu vou encontrar o meu propósito? Como achar o meu propósito? A primeira dica que eu te dou, comece a orar ao Espírito Santo. Comece a pedir ao Espírito Santo para ele mostrar o teu propósito. Talvez não seja fácil, mas vai orando, vai buscando, vai pedindo essa direção e você vai encontrar o teu propósito. Segunda dica que eu posso te dar, o teu propósito tem que despertar em você uma compaixão, um amor, algo que te motiva, algo que, sabe, brilha os teus olhos, o amor, a compaixão, aquilo que tinha em Jesus. Isso dá uma direção para o teu propósito. Ou, ao contrário, o teu propósito, ele pode despertar em você raiva, ira, até o ódio, sabe, aquela coisa que te deixa irado, com muita raiva, com um senso de justiça. Talvez isso está falando para você, ó, esse é teu propósito. Você vai lutar contra isso. Você vai agir contra isso. A tua vida será um instrumento para isso. Algo que é por amor, que te motiva, a compaixão, o amor que te motiva a ajudar as pessoas, ou algo que lutar contra algo, contra um sistema, contra, sabe, algo que prejudica as pessoas. Você fala, eu vou ser o instrumento de Deus para ajudar essas pessoas. Amém, pessoal? Descubra o teu propósito. Entenda o teu propósito. Se esse vídeo falou com você, ajudou você, por favor, compartilhe ele com as pessoas. Ajude outras pessoas a entender um pouco mais sobre o propósito dela. E vai lá e se inscreve no nosso canal, dá um positivo lá para ajudar a gente a divulgar a palavra de Deus. Esse é o intuito. Divulgue a palavra de Deus. Vai lá no YouTube, escreve lá, Marcelo Alves de Barros. E lá faz a tua inscrição lá e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Amém? Fique com Deus. Um abraço. Tchau, até mais.